E hoje falando aí de previdência privada, né? Queria que você comentasse agora para a gente começar esse nosso papo de hoje, pensando aí, queria que você falasse um pouquinho das vantagens, né, de se fazer um bom plano de previdência privada. Vamos lá. Olha, tem uma série de vantagens. Eu vou focar aqui nas três principais, mais relacionadas ao retorno, né? Porque é tão bom fazer uma previdência por longuíssimo prazo, que é justamente o objetivo dela, né? Para a sua aposentadoria. E aí, em ordem de qual explica mais as vantagens de retorno, do menor para o maior. O primeiro, a ausência de come-cotas. A gente teve uma discussão grande aí de fundos exclusivos que vão ter come-cotas agora, né? Claro que não é o tema da live aqui, mas isso vai impactar também para o fluxo de previdência, de trazer mais produtos, né? De os gestores estar mais olhando para isso. Então, o come-cotas é um efeito importante que a gente vê que na previdência não tem, né? Não tem essa antecipação do imposto de renda que acontece 2 vezes ao ano, né? Inclusive, agora no fim de novembro tem a segunda parcela para o leão, né? Dessa antecipação aí. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo, você tem a menor alíquota da indústria na previdência privada, você chega na tabela regressiva em até 10% após 10 anos investido, enquanto no restante da indústria de fundos, com exceção dos isentos, é claro, você chega no mínimo em 15%, então isso corresponde também a um pedaço importante, né, das vantagens da previdência. E o terceiro, talvez o mais importante, né, pelas nossas contas aqui, que é o benefício fiscal do PGBL, né, que é aquele abatimento de até 12% da sua renda tributável anual, da sua base de cálculo do imposto de renda do ano que vem, né? Então, se você investe no PGBL até o fim de 2023, então o prazo está finalizando aqui, né, para o investidor que quer aproveitar desse benefício e que faz a declaração completa, no ano que vem ele vai ter uma restituição muito mais gorda, dado esse investimento no PGBL, né, que deduz o quanto ele deveria pagar de imposto de renda. Então, essas são os três grandes benefícios mais relacionados ao retorno na Previdência. E, obviamente, você tem outros benefícios também, como para o planejamento sucessório, que acho que um dos melhores instrumentos que você tem para isso. Por quê? Porque ela não entra em inventário, então ela vai quase que imediatamente para os seus beneficiários, que você, inclusive, consegue definir quais beneficiários, né? Não é somente aqueles beneficiários legais ali, além de que em alguns estados também não é cobrado o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão e Doação. Então, tem vários usos, né, vários objetivos para a Previdência, a depender do objetivo do próprio investidor, do tempo que ele tem a ficar investido ali dentro, mas a gente vê que deveria ser parte importante, né, um pedaço ali do portfólio de todo investidor, e eu diria até de todo brasileiro, né, acho que deveria estar olhando para isso aí em algum momento. O quanto antes, melhor, né? É verdade, porque é bom ainda mais, ainda melhor, né? Vamos dizer assim, a longo prazo, né? Porque aí você tem né, você vai aportando ali todo mês e a gente sabe aí os juros compostos vão ajudando aí realmente a aumentar esse valor. E eu queria focar aqui na verdade, quando você fala de benefício, claro, aqui, de pagar menos imposto de renda, que é um dos maiores benefícios aí, como você falou. A gente teve algumas mudanças ali nas regras do imposto de renda esse ano, né? Mudou um pouco ali o valor. Isso, de certa forma, muda alguma coisa na previdência privada? Queria que você falasse um pouquinho, explicasse nesse sentido aí, se essas mudanças acabam impactando aí na previdência privada. Olha, como eu falei, qualquer pessoa consegue usar, né? Dá para achar um objetivo para isso. E aí, no sentido da tabela regressiva, da tabela progressiva de imposto de renda, né, que mudou, né, vamos lembrar, a faixa de isenção, que era de R$ 1.903,98, então quem ganhava isso por mês era isento, até as mudanças que teve nesse ano. Então, agora é isento quem ganha até R$ 2.112, mais umas deduções ali do governo. Então, na prática, o que mudou foi só subir um pouquinho, uns R$ 200, essa faixa de isenção ali. Isso impacta em quem usa o PGBL, né? Porque o PGBL, você reduz a sua base de cálculo de imposto de renda, então você está reduzindo o imposto que você deve pagar, ou se for descontado em folha, né, você aumenta o imposto que você vai restituir ano que vem. Agora, se você não tem imposto a pagar, se você é isento, não faz sentido você fazer um PGBL. Então, na prática, você só aumentou a faixa ali de quem poderia usar o PGBL. Então, quem ganha até R$ 2.112 não vai fazer sentido usar o PGBL.
quem ganha acima disso vai fazer sentido, e aí você ajusta o percentual até os seus 12% de renda tributável, mas de acordo também com quanto você ganha. Mas, como eu falei, a Previdência é para todos? Sim. Então, se você não pode usar o PGBL nessa faixa de isenção, você com certeza vai ter os benefícios do VGBL, né, que é aquele que você não consegue usar o benefício fiscal. Então, você perde. Eu comentei de 3 benefícios de retorno no início. Você perde esse terceiro benefício de retorno, mas você ainda tem a ausência de come-cotas, você ainda tem a menor alíquota da indústria. Então, você ainda consegue aproveitar benefícios muito bons, além do planejamento sucessório. Previdência privada tem para todo tipo de investidor mesmo, né? Tanto ter um pouquinho menos de dinheiro, ou quem tem mais dinheiro aí tem, vamos dizer assim, é bem democrático, né? E aí queria te perguntar, né, mais especificamente, se vale a pena investir em ações via Previdência, porque a gente sabe que tem fundos de Previdência 100% que tem, né, na verdade, 100% focado em ações, mas de qualificados, para o varejo também tem até ali, eu acho que, se não me engano, 70%. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses fundos e se vale a pena, já que a gente está vendo agora realmente as ações finalmente darem um up aí, que estava meio desafiador, aí, meio difícil para a Bolsa, mas as ações agora estão tendo um período muito positivo, né? Uhum. Então, é até um ponto legal que você trouxe, porque tem muita gente que pensa que previdência privada é seguro, né? Associa a seguro, a consórcio, enfim. Mas a previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento encapsulado por essas regras de previdência. Então, você tem fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações, inclusive. E aí, como você trouxe, né? Fundos para público geral, que qualquer investidor consegue acessar. Eles investem até 70% em ações no máximo, os outros 30% geralmente em CDI, né, ou inflação, depende aí do gestor, em algum instrumento de renda fixa. E aí, fundos que investem 100% em ações são para investidores qualificados, que é aquele que tem até 1 milhão, pelo menos 1 milhão de patrimônio financeiro, ou alguma certificação reconhecida pela CVM. Nesse caso, você perguntou se, né, vale a pena investir em fundos de ações na Previdência. Olha, eu acho que vale, principalmente considerando a característica de longuíssimo prazo desse produto, né, da Previdência, que naturalmente a maioria das pessoas que vai fazer uma Previdência é pensando na aposentadoria, então 10, 20, 30 anos, o que já é um prazo que casa bastante com o investimento em ações, que a gente, pelo menos aqui, fala de pelo menos 5 anos de investimento para você avaliar se foi um bom investimento ou não, se você teve um bom retorno ou não. Abaixo disso é curto prazo e aí não faz sentido, se você está pensando num prazo tão curto, investir em fundo de ações. É claro, como eu falei, depende muito do objetivo e do horizonte de investimento, porque o investidor que quiser ser um pouco mais conservador pode investir em fundos mais conservadores, mas com certeza vale a pena, sim, investir em fundos de ações. Só olhar direitinho ali, né? Qual é a melhor, vamos dizer assim, que nem eu falei, tem fundos bons, tem fundos ruins, né? Enfim, tem que ter esse trabalho aí de analisar. Mas acho que principalmente nesse momento que a gente vê falar muito sobre as oportunidades no mercado acionário, né? Principalmente brasileiro, de empresas muito descontadas, apesar do cenário macro um pouco ainda incerto, né? Você comentou aí de lá nos Estados Unidos as coisas parecem estar melhorando, e isso acaba impactando no Brasil também. Mas, e aí, como eu falei, se tem um horizonte de longo prazo, hoje parece ser um bom momento para estar exposto, sim, em ações. Agora, por outro lado, a gente tem, vamos dizer, esse ano surgiu uma nova opção para quem pensa aí, né, em aposentadoria, numa parceria aí, o Tesouro Direto, né, com a B3 lançou o Renda Mais, né? Aí queria te perguntar, né, porque também tem o mesmo foco aí, vamos dizer que é um concorrente da Previdência Privada. E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual dos dois é melhor? Enfim, qual que é a escolha, as diferenças? O que você pode falar aí para a gente, para o investidor, né, que está olhando aí mais para a aposentadoria e está meio na dúvida, né, de saber aí qual que é o melhor investimento, na verdade, para ele, né? Olha, eu concordo que é um concorrente, mas é um concorrente bem fraco, para ser sincero, porque só nesse ponto que a gente falou de ter essa possibilidade de investir em fundos de renda fixa, multimercados, ações, inclusive, o Tesouro Renda Mais ele não te dá essa possibilidade. Então, você só vai ter exposição, né, à inflação, porque ele rende o IPCA mais um juro pré-fixado ali, dependendo do momento que você adquire o título. Então, a sua exposição vai ser basicamente inflação mais pré. Você não tem essa flexibilidade de exposição, inclusive adequar essa exposição de acordo com o prazo que você está investido. Você pode começar
na Previdência, num fundo de ações, e lá na frente você pode trocar por um fundo mais conservador quando você estiver próximo de se aposentar. O que traz também a outra vantagem da Previdência, que é a portabilidade. Você consegue fazer essa portabilidade entre fundos, né, diferentes, de classes diferentes, inclusive, sem perder o tempo de contribuição, né, migrando essa exposição de acordo com o que você quiser, e no Tesouro Renda Mais você não tem isso. Né? Fora isso, você também tem prazos específicos para poder usar o Tesouro Renda Mais. Então, se você está comprando hoje um Tesouro Renda Mais com vencimento em 2050, por exemplo, você vai se aposentar em 2050. Essa é a data que você vai se aposentar, você não pode escolher outra data. Na Previdência Privada, enquanto você está aportando os valores, né, a gente fala que você está na fase de acumulação, aquele dinheiro é seu, você é o dono do seu dinheiro. Então, se você quiser resgatar a qualquer momento, né, você pode resgatar. E, inclusive, você pode converter em renda, né, que aí você entra na fase de benefícios, quando você, de fato, se aposenta na Previdência Privada, no momento que você quiser. Se você quiser postergar isso também, você pode. No Tesouro Renda, você pode também resgatar os recursos antes, mas você está exposto a variações de mercado, né, quando você faz isso, além da taxa de custódia do Tesouro, que varia de 0,5% a 0%, né, dependendo de quantos anos você está investido ali. Né, se você leva até o vencimento é zero, mas se você resgata antes, você paga essa taxinha. Fora também o que a gente falou do planejamento sucessório, né? O Renda Mais, ele entra em inventário e ele vai para os seus beneficiários legais. Então, você não tem esse poder de escolha. Na Previdência, você tanto não entra em inventário, então, né, naquele momento, principalmente de necessidade, que a família pode precisar desse recurso para poder lidar com diversos custos, né, envolvidos aí, de acordo com as regras aí. Então, fora o benefício fiscal também. Então, eu acho que eu posso listar uma série de vantagens da Previdência ali, tanto de retorno, de flexibilidade na exposição, de uso, né, de quando você deseja usar os recursos, e de planejamento sucessório também, que ganha de lavada do Tesouro Renda Mais. Agora, como opção fácil de se acessar, né, que é só você ter uma conta no Tesouro Direto, muita gente já tem, que aplica no Tesouro Selic, né, e consegue comprar com R$30, R$40 ali o Tesouro Renda Mais, é interessante. Apesar que na Previdência também você consegue investir a partir de R$50, R$100, dependendo do fundo. Então, a Previdência Privada ganha de lavada. Agora, conta pra gente aí, né? Previdência Privada ganhando de lavada. Qual que seria a sua, vamos dizer assim, o que você pode recomendar para o investidor e investidora que está assistindo a gente aqui, que está de olho numa Previdência Privada? Qual que seria aí a sua indicação de hoje? Olha, a gente aqui na série, né, eu faço parte da equipe de análise de fundos, então a gente tem várias recomendações de fundos em diferentes classes para aquele investidor que quer investir por conta própria, né, comprar um fundo de renda fixa por conta própria, gosta de uma gestora específica que quer comprar, e aí vai lá para saber se a gente sugere ou não, mas a gente faz um trabalho aqui de montagem de portfólio para montar aquela carteira estrutural que qualquer investidor pode ter. Então, a gente traz recomendação de um fundo multimercado, né, um FOF, né, um fundo de fundos multimercado, que é a nova superprevidência, que a gente faz a escolha e a gestão teórica, né, a gente faz a sugestão de rebalanceamento dessa carteira, de acordo, né, com o que a gente vê para os fundos e para o cenário também, que ela compõe cerca de 20, 25 fundos diferentes, que já traz toda a diversificação que o investidor precisa, sem precisar fazer 20, 25 planos diferentes, planos de previdência diferentes. Então, a minha sugestão, não tem como ser diferente, né, é a nova superprevidência, que é o FOF multi-estratégia, né, multimercado, que principal que a gente sugere aqui na série. O investidor ele vai ter exposição em renda fixa, em fundos multimercados, em fundos de ações, e em fundos globais de gestoras renomadas, aí, como a Bridgewater, AQR, Man Group. Você vai ter tudo ali no seu plano de previdência para aposentadoria. Então, para mim, é a melhor sugestão para o investidor. E eu também queria deixar uma sugestão aqui para aquele investidor que está próximo de se aposentar. Porque, né, como eu falei, dependendo do horizonte de tempo que você tem até o resgate, talvez faz sentido você ser um pouco mais conservador, né, para evitar volatilidade, para evitar surpresas tão próximas assim, de se aposentar. Então, a gente tem também sugerido aqui na série o fundo do BTG Pactual, né, o BTG Pactual Tesouro Selic Previdência, que é basicamente a exposição em Tesouro Selic com todos os benefícios da Previdência Privada, que a gente comentou aqui
né, ao longo dessa live. Então fica aí essas 2 dicas aí para quem está nos ouvindo. Ficaram 2 dicas ótimas e a gente também vai deixar o link aqui na descrição da live para você que quer acessar um guia completo aí da Previdência Privada, porque a gente tem um tempo limitado aqui para conversar, né, Alexandre? Mas aí tem um relatório completo aqui, clicando no link, então você vai entender PGBL, VGBL, entender aí as outras, né, os outros benefícios da Previdência Privada também, para saber escolher aí a melhor opção para você. Então é só clicar no link aqui da descrição para acessar esse relatório completaço. E, Alexandre, obrigada pela participação, pelas informações, todas as suas análises aqui. Espero te ver em breve aqui no nosso Giro do Mercado.